Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, estamos de volta mais uma vez, celebrando o nosso Deus, aquele que é digno de honra, de louvor e glória, ao Cordeiro, único digno de abrir o livro. Estamos na caminhada entendendo isso na exposição do livro de Apocalipse. Hoje, dia 12 de julho de 2020, nós vamos louvar o Senhor. Vamos começar com a oração invocatória, pedindo a Deus pelo esse culto, que seja um culto cheio da sua graça, da sua bondade e misericórdia, e que nossos corações sejam preenchidos. Quem vai fazer essa oração hoje é a família de Mota, aí é Mota, Joina e o Gabriel. Vamos ouvi-lo em oração. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus e agradecer pelas famílias. E Gabriel vai fazer uma oração inicial, agradecendo pelas famílias que estão enfermos, que estão passando por dificuldade em meio a essa pandemia. Que o Espírito Santo possa estar consolando, abençoando, curando e dando todo o auxílio necessário nesse momento. Senhor Deus, nosso eterno Pai, entramos em Tua presença para pedir que o Senhor cuide da nossa família, da família de todos que estão aqui assistindo, os que não puderam assistir, os que não assistem, os que são de outras igrejas. Amém. Abençoe aquelas famílias que estão necessitando do Senhor. Visite elas para ajudar o Senhor. Ajude todos nós a crescer e ficar em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus, glorioso e exaltado Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão Mota. Deus te abençoe, família aí, Joina, e também nosso irmão Gabriel, filhão. Um forte abraço em vocês. Quero dar alguns avisos importantes. Entre esses avisos, continue discipulando pela chamada de vídeo, pelo encontro virtual, trabalhando a proclamação do Evangelho. Lembre-se, no período difícil da igreja primitiva, o Evangelho, a palavra, crescia. Mesmo a igreja naquele cenário do livro de Atos sendo perseguida, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ela não depende de pandemia, ela não depende de catástrofes, ela não depende de nada, porque nada neste mundo impede a palavra de Deus de crescer e de fazer com que o nome de Deus, o nome de Cristo, sejam glorificados. Portanto, irmãos, em pandemia, deixa-me até fazer um trocadilho. O Evangelho não está de quarentena. A palavra de Deus não está de quarentena. Vamos então, você que é crente de verdade, crente meia boca não, mas o crente de verdade agora faz chamada de vídeo, discipula, encoraja uns aos outros, ora uns com os outros. Isso é fundamental, porque Deus, Ele vai usar essas ferramentas para que o Evangelho, o nome de Cristo, seja propagado. Uma outra coisa, culto doméstico, nós temos também, nesse momento, é um momento de você, chefe, líder do lar, sacerdócio do lar, marido, esposa auxiliadora. É hora de liderar, não brinquem, liderem o lar de vocês. Façam como Josué. Josué, no cenário das nações pagãs, ele chama a responsabilidade do lado dele e diz, olha, se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus, quiserem voltar para eles, podem voltar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma das formas de servir ao Senhor é exatamente treinar os filhos, corações dos filhos, coração da esposa, coração do esposo. E é hora, marido, de fazer isso. Então eu quero chamar o seu coração para esse processo. Gratidão ao Senhor, irmãos. A gente tem assim visto a mão de Deus na caminhada. Os irmãos, por meio dos dízimos, das ofertas, da dedicação de alimentos, nós temos suprido todo o projeto da igreja, mesmo antes da pandemia. Antes da pandemia, a igreja tinha seu projeto de desenvolvimento e pelas ofertas e dízimos dos irmãos, continua. Todos os projetos estão sendo mantidos. A área de missões, a área administrativa da igreja, a área de ação social, não paramos nada para a glória de Deus e a fidelidade de cada um de vocês. Então, nossa gratidão ao Senhor
por causa da forma como os irmãos fielmente têm respondido. E temos, assim, na medida do possível, visto todas as necessidades dos irmãos. Até agora, no nosso conhecimento, não tem um irmão da igreja, e nem até pessoas de fora da igreja que têm solicitado, quando a gente percebe a necessidade, temos deixado ausente. Então, louvado seja Deus por esse momento de gratidão pela forma como os irmãos têm contribuído e trabalhado. Hora dessa, vou preparar Binho para trazer até mais ou menos uma ideia da ação social, como tem trabalhado esses dias, como tem divulgado, tanto daqui como de Camaçandi. Então, Deus seja louvado. Dias passados estive em Camaçandi, verificando alguns detalhes com a liderança de lá, encorajando também eles e entregando alguns materiais de cestas básicas para as pessoas cadastradas que eram necessitadas, tanto da igreja quanto de fora da igreja, lá da congregação de Camaçandi. Um abraço então para todos os irmãos de Camaçandi, tanto os que moram em Camaçandi quanto os que moram lá em Aratuípe, Arlinda e toda a família. Olha, irmãos, eu quero também exortá-los. Durante o culto, eu sei que você nesta hora pode até achar que está à frente de um filme, de uma novela. Pelo amor de Deus, pastoreie seu coração. Você está prestando um culto. Você não está assistindo a minissérie. Essa lembrança é contínua. Por quê, pastor? Porque pastorear é igual estar no deserto conduzindo o povo até a terra de Canaã. Em vez em quando, só um instantinho que Moisés foi lá pegar os mandamentos, Deus, quando voltou, o povo já estava adorando o bezerro de ouro. Eu sei o que é coração de ovelha. Eu também sou ovelha. Eu sou ovelha do Supremo Pastor. E, em vez em quando, se eu não tomar cuidado, meu coração está tentando ir para um outro canto. Policie seu coração, meu irmão. Policie seu coração, minha irmã, no Senhor. Não permita que ele vá pelo cenário aí da sociedade secular. Olha, quero encorajar meus amados irmãos também. Meus amados irmãos, tem alguns irmãos que essas saudações aqui, lembrando os nomes, é simplesmente para dizer, a igreja não se esqueceu de você. Encontrei hoje no supermercado a irmã Neuza. Ela é uma das mais recentes congregadas da igreja, mora perto de Gilson e Maria das Dores ali, acho que é a rua Juscelino Guimarães ali, né? Acho que é Juscelino ou é Gentil Paraíso. E ali encontrei ela no supermercado essa semana. Essa semana não. Encontrei ela ontem, foi essa semana mesmo. E aí aquela alegria, já adicionamos, porque ela não estava no grupo de Zap. Então, louvado seja Deus por esses irmãos. Eu quero então encorajar aqui, dizendo para esses irmãos, não esquecemos de vocês. Nívia e Gazo, nosso irmão Adilson dos Anjos, Mercedes, Celi, Zé, Flávia, nossa irmã Rita Alves, aqui da frente da igreja, também a filhinha Yasmin, Rita Costa, lá de Camaçandi, Arlindo e os familiares, Damiana, Marinalva, a Angélica, todo esse pessoal aí de Camaçandi, lá de Aratuípe, Adriana, Josafá, João e Rafael, um forte abraço para vocês, Valselma, Felipe, lá de Léus, Vinícius, Iraildes, Daniel e também Caleb, Rafael Sá, um forte abraço, minha irmã Nalva Rodrigues, Nalva Souza, Antônia e Damião, lá de Brasil Gás. A propósito, Damião, ele é meu cunhado, mora em Salvador e também cultua conosco lá na Brasil Gás. Fez aniversário ontem, viu, gente? Orar por ele no momento do aniversário. Tá ficando mais velho e barrigudo, o Damião. Jô e Jó. Jô é uma irmã nossa que congregou aqui, está agora no Rio de Janeiro. E Jó é o nosso irmão também aqui da igreja. Nossa irmã Lucinha, Gilvan e Giovanni, Lúcia e Josué, lá em Minas Gerais. Silvanete, irmã também que anda muito com a irmã Juscelia. Hoje a gente está trazendo mais uns novos, a gente vai sempre alterando essa agenda de afirmação desses irmãos. Shell e Lucineide, Bernardo e Juscelia, Neuza, essa nova decidida que a gente falou há poucos instantes. Nossa irmã Luci, lá de Camaçadi, Flávio, filhinho, Gonçalo e Neide também, e nosso irmão Irã. Irã é companheiro inseparável de Binho, né? Binho de um canto, ele do outro. Os dois irmãos aí, Deus abençoe. Na evangelização tem até um trabalho que eles faziam, esse com a pandemia tem mudado, mas fazia sempre as visitações de segunda-feira, né, Binho? Deus seja louvado. Muito bom. Irmãos, nós temos
um momento de oração pelos os enfermos. Eu quero, a gente vai botar uma relação, nessa relação aí eu tenho o Júnior e familiares, a irmã Eliana e familiares também, Eliana de Salvador, filha da irmã do Amparo, irmã Maria do Amparo, né? Essa família vamos orar. O pai de Silvana, a gente orou essa semana agora, semana passada, no culto de quinta. Ele estava no regional, esperando regulação. Ontem foi regulado, e presta atenção, foi para Salvador para fazer a cirurgia, fez a avaliação, novos exames, e não precisou fazer a cirurgia, porque aonde tinha havido a perfuração por uma espinha de peixe, na parte lá do seu corpo, tinha cicatrizado. Glória a Deus, e não precisou fazer a cirurgia. Então, orar por gratidão. Então, o pai da irmã Silvana, ontem ela estava muito alegre, lá no supermercado onde trabalha, passei por lá e a gente conversou um pouco. Muito bem, vamos orar agora? Vou pedir a Marcelo, o orador oficial pelos enfermos, né? E os nomes vão estar aqui. A gente vai estar orando, você vai verificando. Tem vários nomes aí, entre eles esses nomes novos que eu pontuei agora. Vamos orar com o Marcelo. Oremos. Deus de infinita graça e misericórdia, graças te damos, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem concedido aos teus servos, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Obrigado. O Senhor tem escutado o nosso clamor. Amém. E tem nos honrado, Senhor. Amém. Nós te pedimos, Senhor, pedimos ao teu Santo Espírito que nos ajude, Pai, a também honrar o teu santo nome. Amém. Nos ajude, Senhor, a fazer a nossa parte. Nos ajude a nos afastar do mal, nos afastar de tudo aquilo que não te agrada, que não agrada o teu coração, para que possamos estar sempre diante do Senhor em santidade, Pai. Amém. Ajuda-nos a ter vida de oração, ajuda-nos a estar sempre diante do Senhor e buscar a tua face, buscar a tua palavra, o teu conhecimento, para que a nossa vida espelhe aquilo que o Senhor quer de nós e não o que nós queremos. Amém. Obrigado, Senhor, por todos esses irmãos e irmãs que têm conseguido respostas de suas orações. Obrigado, Pai, pelo cuidado, pelo amor, pela misericórdia que o Senhor tem tido conosco. Ajuda-nos a nos afastarmos do mal. E assim nós oramos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que segundo a sua vontade, Deus responda pela vida desses irmãos aqui. Eu queria também pedir para que você orasse. Ontem tive a notícia, um pai de um colega nosso do Prega Palavra, em São Paulo, faleceu na verdade ontem. Pastor Ricardo Fioroto, ali em São Paulo. O pai dele ontem faleceu, já vinha com várias complicações, chegando ontem a óbito. Vamos orar por esse colega também. Quero agora, nesse instante, agradecer a Deus pela vida desses irmãos que se recuperaram. Entre eles, temos agora o esposo da irmã Débora, Maíse, o avô e o pai da irmã Silvana. Deus seja louvado pela recuperação. Também Eduardo, neto da irmã Lúcia, já se recuperou, está bem, de saúde. Vamos interceder, agradecendo a Deus por eles. Louvado seja Deus. Eu quero agora, nesse instante, dizer para nossos amigos e irmãos que nos visitam no canal. São vários irmãos. Esses nomes desses irmãos vão passar aqui agora. Ó, todos esses irmãos que nos visitam, nós estamos aqui dando as boas-vindas. Sejam bem-vindos em o nome de Cristo Jesus. É muito importante a sua presença conosco, toda essa relação de irmãos aí, a irmã Jane, amiga de Diana e também do Edson. Nós temos também Joseita Oliva, mas aqui está Barbosa, porque no celular dela foi clonado, ela teve que alterar. A irmã de Joína, seja bem-vinda. Rita Lordeiro, lá da Pibissagem. Temos Conceição Neide, Rosimari dos Anjos, enfim, é muita gente que tem congregado conosco no culto online. Nós damos as boas-vindas. O Ministério de Recepção, inclusive, durante o culto, no chat ao vivo lá, vai estar trabalhando isso aí com vocês e está dando as boas-vindas para vocês. Toda a equipe aí, faça isso para a glória do Senhor nosso Deus. Eu quero agora orar pelos aniversariantes da semana. Vamos fazer isso agora?
Aliás, eu vou pedir a Genilson para fazer essa oração pelos aniversariantes da semana. Nós temos aqui dia 9, Silvana Monteiro. Nós temos dia 10, já passou, semana passada, João Pedro. Dia 11, Keren Santos da Silva. Olha, deixa eu dizer uma coisa, a Keren que fez aniversário dia 11, o último sábado, né? A irmã Keren, que não tinha um celular, alguém deu um presente de celular para a irmã Keren. E ela já vai poder assistir a partir, acredito, de hoje à noite, o culto no celular que ela ganhou. Lembra da história da irmã Keren? Que eu falei? Quando entrou a pandemia, ela é uma mensageira, ela deve ter seus 12, 13 anos talvez, um pouquinho mais. E então, ela ficou catando, ela não sabia, a gente também, tem 18 anos já, a irmã Keren? E aí ela ficou catando onde é que a igreja está, olha só. E de repente ela descobriu com a Zélia que estava cultuando online. Quando dava todas as 30 minutos antes, ela estava ali esperando na porta de Osélio o culto começar. Olha só, para cultuar online. E ela não tinha celular. Mas alguém ouviu o último aviso nosso e alguém conseguiu um celular com internet e também com crédito para ela usar durante o período dos cultos. Coisa maravilhosa, né? Então Deus seja louvado. Ela fez aniversário no dia 11, a irmã Keren. Ela não trabalha, tem algumas lutas no lar, e Deus seja louvado. Também no dia 11, Damião, aí do Brasil Gás, fez aniversário, forte abraço. Dia 12 vai ter, hoje está acontecendo com Davi dos Santos Barreto, o filho da irmã, filho de Maria, irmã de Rosa. Eduardo Santos também. Dia 13, Claudiane Santos. Claudiane, esposa de Júlio? Acho que é, né, o Claudiane? Cleidiane, não. Então essa aqui é Claudiane K. de Rosa. Louvado seja Manuel de Jesus Lacerda, Aldaci, Caleb, Helena. Caleb é o filho de Iraildes. Ellen Andrade, eu falei a semana Ellen Andrade, dia 13. Dia 14, Cleidiane, agora sim, Cleidiane Evangelista e Maíse Santos. Aí tem dia 15, você vai aparecer, a gente durante os outros cultos vai informando aí. Vem orar, Genilson, por esse povo que recebe do Senhor dádivas e presentes. Graças e paz, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, infinito, zeloso, bondoso, nós estamos nesse momento intercedendo ao Senhor pelas vidas que o Senhor aprove ao Senhor conceder o dia, mais um dia de alegria e de prazer por viver, por respirar o ar que o Senhor colocou em suas narinas. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por essas vidas estarem no meio de nós, entenderem os teus planos e viverem conosco, caminhando em direção aos céus. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada pessoa que completou mais um ano de vida, e que o Senhor esteja no controle das suas vidas, ensinando elas a contar os seus dias de tal maneira que alcance corações sábios. Amém. E que o Senhor conduza no caminho do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Vamos prosseguir adorando o nosso Deus, e agora nós vamos ter um momento muito especial, fantástico. Nosso irmão Adilson, chamado também de Gaso, ele entregou a vida a Cristo e fez a sua declaração pública de fé. O interessante é que nessa pandemia Deus tem acrescentado também as vidas, e principalmente que estão ouvindo o Evangelho. Gaso, ele decidiu a fé em Jesus. E ele vai fazer essa declaração como se estivéssemos presente. Agora ele faz parte, já está no grupo de zap, já está mandando o zap dizendo que está na fé. Deus seja louvado, porque o Evangelho tem alcançado os corações. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui, já tem 25 anos. Nosso irmão Gaso, que agora se decide ao Senhor, esposo da irmã Nívia. A irmã Nívia, já quando eu cheguei aqui, já estava na igreja. E depois de 25 anos, agora ele declara a sua fé em Jesus Cristo. Deus seja louvado. Manívia está na alegria, vai apresentá-lo agora para a gente. Vamos ouvir essa apresentação do irmão Gaso, declarando a sua fé em Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui nessa manhã, junto com o pastor Jair. Quero apresentar meu esposo, Adilson, popular Gaso, que fez a reconciliação dele diante de Cristo a semana passada. Estamos muito felizes por isso.
Peço aos irmãos que continuem orando por nós. Graças e paz, meus irmãos. Estou feliz de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como meu grande Salvador. E estou muito alegre por isso. E orem por mim. Amém. Muito obrigado. Deus seja louvado, irmão Gás, irmã Nívia, pela fé, a decisão de vocês no coração e a alegria nos céus quando um pecador se entrega a Cristo. Se você nesta noite também está nessa caminhada, entendeu esse princípio da pública declaração de fé, procura a gente, ou um membro da igreja, via o Facebook, ou durante o chat ao vivo, diga quanto você tem Jesus já no coração e declarar isso, nós vamos ajudá-lo a crescer na fé. A chamada à confissão agora. Leitura bíblica em Apocalipse 2:4. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o primeiro amor. Quando Jesus Cristo escreve a primeira carta na igreja de Filadélfia, ele orienta, ele mostra que essa igreja precisava voltar ao primeiro amor. De Filadélfia, não, desculpe, versículo de número 2:4, a igreja de Éfeso. E ele diz que essa igreja precisava voltar, arrepender-se e voltar onde tinha abandonado. Arrependimento é reconhecer que eu e você temos pecados e precisamos abandoná-los, confessá-los diante do Senhor. Vamos ter esse momento agora de abandono, de confissão e abandono de pecados. E esse é o evangelho sério, que sempre chama a igreja ao arrependimento. Nosso irmão Marinaldo vai orar agora, pedindo a Deus por esse momento de confissão e abandono de pecados. Vamos ouvi-lo. Oremos. Ó Deus Altíssimo, Soberano, Pai que está nos céus, diante de Ti nós confessamos nossos pecados, as nossas falhas diante de Ti, Pai. Amém. Deus, no nome de Cristo, nós invocamos o Senhor, te pedindo a Tua graça, te pedindo o Teu amor, Senhor, para conosco. E nos ensina, Deus, a nós resistir ao pecado, a nós negar a nossa própria vontade, Pai. Amém. Mas para fazer a Tua vontade, Pai. Amém. No nome de Cristo, Pai, invocamos, te pedimos, ó Deus, nesta noite, ao Senhor tocar no coração das pessoas que ouvem a Tua palavra, Pai. Que ouve, ó Deus, essa oração, que seja tocado nesta noite com o Teu Santo Espírito. E que possa se converter, Pai Santo, aqueles que não é crente ainda, que possa, Senhor, se render aos Teus pés. Não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, Pai. Importante é estar junto contigo, Senhor, nós negar a nossa carne e para fazer a vontade de Deus, Pai, que está no céu. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, ajuda a Tua igreja a cada dia se arrepender dos Teus pecados, em nome de Cristo. Amém, Pai. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Nosso irmão Genilson vai continuar nos conduzindo à chamada adoração e prosseguir o próximo momento. Vamos então, queridos, continuar nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde nesse momento nós vamos à chamada adoração. Para isso nós temos uma leitura bíblica em Apocalipse capítulo 4, versículo 9 a 11. É o texto que nós vamos ler nessa noite. Abra sua Bíblia conosco em Apocalipse, no capítulo 4, os versículos 9 a 11. Mantenha sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, porque logo após os cânticos e as orações haverá a palavra e será no livro de Apocalipse. Então mantenha sua Bíblia aberta. Vamos lê-lo. Versículos 9 a 11. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo:
nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nosso Deus, Jesus Cristo, ele reina, ele é glorificado lá nos céus e nós o adoramos e reconhecemos o seu governo sobre nós. Por isso, nós vamos cantar cântico de adoração ao Senhor, 328, Sossegai. Graça e paz, meus irmãos. Mesmo que o mar da vida e suas ondas estejam revoltos, o Mestre, o nosso Senhor, nos diz: sossegai, confie. Por isso nós louvaremos o nome do Senhor com este cântico, sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, pode assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Ó Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a nau tragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Traz águas não podem a nau tragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar.
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Amém, queridos. Nós então vamos para um momento de oração, onde nós vamos fazer uma oração de louvor. Eu vou orar, orando em louvor ao Senhor, e depois eu vou pedir ao irmão Selmo que faça uma oração de confiança plena no Senhor. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ti. O Senhor merece. Como os 24 anciãos se prostravam diante de Ti e declaravam a Tua grandeza, nós declaramos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor criou os céus e a terra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o autor da vida. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o governo da igreja. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor salva a Tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que congregam aqui nesse local onde a gente se reúne e pelos irmãos que ouvem através desses vídeos que nós estamos fazendo nesse tempo de quarentena e que não perderam a fé. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem controlado as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelas dificuldades que temos enfrentado nesses dias. Te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor quem nos encoraja a permanecer firme contigo. Te louvamos, ó Deus, pela morte do Teu Filho Jesus Cristo na cruz, que foi um anúncio para provar o Seu amor tão grande para conosco, para que a gente tenha o direito à vida eterna. Te louvamos, ó Deus, porque é no Senhor que nós confiamos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus em que nós acreditamos. Te louvamos, ó Deus, porque no dia em que Teu Filho Jesus Cristo voltar, estaremos contigo na glória para sempre. Assim, nós declaramos que o Senhor é Deus sobre nós, e por todas essas coisas, nós te damos louvor, em o nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Selmo, ele vai orar pela confiança plena no Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, convido aos irmãos a descansar o coração no Senhor, a confiar plenamente nessa caminhada cristã que estamos passando, confiante nele, na sua promessa. Deus, por meio de Cristo, Teu Filho amado, estamos aqui, ó Deus Pai, para declarar plenamente a nossa confiança em Ti. As dificuldades, as enfermidades que nos assolam a cada dia, sabemos que o Senhor é o autor e consumador de nossas vidas e precisamos confiar plenamente em Ti. Desperta o nosso coração a ter temor a Ti, ó Pai. Confiar na Tua palavra que nos diz que tem a salvação, que restaura, que transforma, que liberta o homem do cativeiro. E precisamos, ó Deus, despertar o nosso ser, despertar o nosso coração a reconhecer, a entender, se deleitar na Tua lei e provar da Tua grandeza, e provar do Teu amor, e ter a confiança plena que o Senhor é que liberta o homem do cativeiro. Por isso, ó Deus, só temos plenamente de abrir o nosso coração, descansar em Ti, que reina para todo sempre. A Ti damos a honra, a glória e a salvação por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém. E também, meus irmãos, nesse momento, convido a vocês a abrir o coração para a palavra do Senhor, a despertar o entendimento, a se deleitar na lei dele, que a cada dia nos ensina a gente a ter um coração transformado por meio de Cristo, que nos incentiva a gente a viver uma vida sincera.
Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, vamos ler essa palavra do Senhor. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E assim precisamos confiar plenamente na palavra do Senhor, despertar o nosso coração e ter temor à sua palavra. E assim vamos ler e meditar na sua lei. Obrigado, irmão Selmo. Deus abençoe e fortaleça a fé, coração também. Vamos então para a palavra do Senhor agora à noite. Nós temos nessa ocasião a continuação da exposição do capítulo 6 de Apocalipse. Não fiz todo o capítulo 6 de uma vez, em virtude de que aqui estamos no segundo ciclo de 7. Poderia fazer isso, mas como o primeiro ciclo de 7 igrejas, nós expomos cada carta à igreja. Eu fiz questão também de fazer a mesma proposta agora no ciclo de 7, no segundo ciclo de 7, que é os 7 selos. Estamos no 6º selo agora, abrindo o 6º selo. E vamos entender um pouquinho a proposta dessa abertura do selo por Jesus Cristo, o único digno Cordeiro, Filho de Deus, com todo o poder nos céus e na terra. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. Você está com ele aberto? Eu quero pedir para que você assim o faça. Capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trombeta: Vem! Olhei e vi o cavalo branco, seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dado um arco, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! Então saiu outro cavalo, um cavalo amarelo. Seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei e vi um cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! Então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte e Inferno, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhe foi falado que repousasse ainda um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Vi quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol escureceu como um saco de silício, a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares ricos, poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles.
quem poderá subsistir? Senhor, obrigado por tua palavra. Ajude-nos a entendê-la e a guardá-la por meio de Jesus. João escreve às 7 igrejas e escreve mostrando a visão do Cristo exaltado. João escreve com a importância de que essas 7 igrejas precisavam ser encorajadas em um cenário de perseguição. Era um cenário difícil, um cenário de dor, um cenário de tormenta. Havia uma perseguição à igreja por ser fiel à palavra de Deus e ao testemunho ao Cordeiro. O capítulo, então, de número 6. Ele começa mostrando a mesma proposta da estrutura do livro. Porque na estrutura do livro, Cristo começa como vencedor. E no final do livro da estrutura, Cristo está reinando com sua igreja. Ele é exaltado no início do capítulo, do livro. E ele é exaltado no final do livro. Agora, o capítulo 6 começa ele abrindo os selos, porque no capítulo 5 ele é o único digno de abrir os selos. Porque esse retorno ao contexto, para que a gente entenda o porquê que estamos assim fazendo. E ao mesmo tempo, você que está chegando agora pela primeira vez, não fique sem entender a proposta da exposição. Diante do cenário, então, do capítulo 5, o único digno de abrir o Cordeiro, que tem os selos e o livro, é o Cordeiro. Ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E ele, então, abre o livro e apresenta-se como vencedor. Porque o que está no cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, é Cristo, aquele que de fato veio a vencer. E olha como a estrutura do livro é fantástica, porque ele começa vencedor e ele termina vencedor, julgando as nações no trono, porque agora a gente vai trabalhar no capítulo de número 6, a gente vai abrir o 6º selo, de 12 a 17. E no selo primeiro, os versos 1 e 2, ele é vencedor. Na estrutura do livro agora, no final, ele termina também julgando as nações, e todas as classes, agora dizendo, quem nos livrará da ira do que está sentado no trono e do Cordeiro? Porque agora o Cordeiro está julgando. Ele é o único digno de julgar. E o que está agora também, a gente vai verificar, ele está respondendo a pergunta das almas que estava debaixo do altar no versículo número 10. Até quando, soberano? Até quando, Senhor, o Senhor vai aguardar para julgar esses que derramaram o nosso sangue? Cristo disse para a igreja que a encorajou e mostrou para ela que ela deveria aguardar, porque esse dia vai chegar, até que se completasse o número dos que haveriam também de ser mortos. Ele está encorajando a igreja que já tinha sido morta, a igreja que haveria de ser morta com a igreja que já tinha sido morta. Porque a igreja tinha sido morta por causa do testemunho, por causa da palavra. Mas tinha gente que ainda haveria de ser morto por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. E ele está dizendo, naquele contexto do 5º selo, ele esperava da igreja, que ainda haveria de ser morta, fidelidade. Por isso que no capítulo 2 lá, ele vai dizer, ser fiel até a morte. Porque os irmãos das 7 igrejas estão sendo martirizados, estão sendo torturados. Diante desse cenário de contexto, nós vimos então a grande ideia de todo o capítulo 6. Anote comigo. Cristo Cordeiro mostra a sua vitória e de sua igreja no julgamento sobre toda a terra. Essa foi a grande ideia de todo o livro. Mas nós já estudamos o primeiro selo. O primeiro selo de 1 a 2 é Cristo revela vencedor e juiz de toda a terra. Ele se apresenta como vencedor e isso era encorajador para a igreja que estava sendo perseguida. Porque no cenário de Apocalipse só existe um vencedor, e ele é Jesus. Ele é este que vem julgando, ele vem abrindo selos, tanto é que essa repetição, quando ele abriu, no primeiro selo, no segundo selo, no terceiro selo, no quarto selo, no quinto selo, no sexto selo, é ele que está abrindo. Não importa a circunstância, Jesus é que está no controle. Isso deve estar lá bem profundo, bem enraizado no seu coração.
Sabe por que esses dias, em meio à pandemia de coronavírus, em meio a todo o desastre econômico, meu coração está tão seguro? E esse é o meu desejo também como pastor e pregador do Evangelho, que me dá segurança eterna, mas me dá segurança durante toda a peregrinação, mesmo debaixo de sofrimento, de luta, de provações. Meu coração está seguro, porque o meu cordeiro é vencedor. Isso precisa estar no seu coração. E, inclusive, nesses dias também de luto e de lutas, você precisa entender que como Cristo é vencedor, e ele já tinha admoestado a igreja no reino, no processo dos apóstolos. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o único vencedor. E quando eu olho para o meu cordeiro, meu Cristo vencedor, isso me encoraja. É como, por exemplo, você vê um time de futebol, o seu time de futebol ganhando todas, isso lhe encoraja a assistir o jogo. E sabe por quê? Eu quando olho para essa palavra de Deus, mostrando Cristo vencedor assentado no trono, isso me encoraja a caminhar durante toda a jornada cristã, até o dia da cidade santa, quando a cidade adornada descerá dos céus. E até lá eu não vou ser aquela pessoa que vou lá com espírito de derrota, porque o meu cordeiro, o meu Senhor, digno de abrir o livro, que foi morto, ele é vencedor. E isso era encorajador para as igrejas perseguidas, é encorajador para a igreja num tempo de pandemia. Nós vimos também o segundo aspecto que vem, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, que foi de 3 a 7. Cristo revela um período de perseguição e morte na terra. De 3 a 7, nós vimos então o período de guerras, o segundo cavaleiro. O período de fome, terceiro cavaleiro. E o período de mortes, o terceiro cavaleiro. Vimos que quando terminou o período da morte, esse período do que eu chamo de cavalaria infernal, cavalaria do quinto dos infernos, mas mesmo essa cavalaria do quinto dos infernos, trazendo fome, trazendo guerra, trazendo morte. Olha como encerra o fechamento desse quarto selo. No versículo 7, quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. Então um cavalo amarelo e seu cavaleiro chamava-se Morte e Inferno. E daí que o cavalo do quarto selo aberto chamava-se Morte e Inferno o acompanhava. E daí? Por que não temer a esse período de perseguição, morte e fome? Em Apocalipse 1, versículo 18, ele disse: eu sou aquele que tem a chave da morte e do inferno na mão. Mesmo num período de perseguição, morte na terra, esse período é o período de dores, chamados na Bíblia, lá em Mateus 24, em Lucas, capítulo de número 21, em Marcos 13, é chamado do período de dores, início de dores. Mas a palavra do Senhor lá aos apóstolos foi: quando essas coisas estiverem acontecendo, não vos perturbeis. Queridos, e a gente viu na semana passada, o cavaleiro, o cavalo branco, que tem a chave da morte e do inferno nas mãos, está dizendo para mim e para você nessa noite: não tema ao que vem. E se chamava morte e o inferno o acompanhava. Ele tem o controle mesmo da morte e do inferno. Ele tem o controle desse período de perseguição, de morte e fome nas suas mãos. Eu não temo ao que possa acontecer, porque isso já está automaticamente decretado. Lembra daquilo que eu falei para vocês na semana passada? O pastor David Merck, da Piba de Atibaia, ele declara o livro de Apocalipse, faz a declaração que o livro de Apocalipse, em uma palavra só, define o livro. Sabe qual é a palavra? Uma exclamação. Vencemos! Vencemos! Somos únicos na terra que sabemos qual é o final da nossa história. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não importando esse período de perseguição, morte, de dor, de tormenta. Se Cristo, presta atenção nisso, se Cristo tem a chave da morte e do inferno nas mãos, o que podemos temer é esse período de pandemia de coronavírus. Se você nessa noite está com medo, se enclausurado, um dia desse estar conversando com os crentes meio que tão com medo, tão destronado.
Sabe como é que eu me vejo nesse período assentado no trono, à destra do meu Cordeiro? Porque ele disse que aquele que for vencedor, quando ele encerra o capítulo 13, ele disse: vou dar o direito de sentar do meu lado, como o meu pai me deu o direito de sentar do meu lado no trono para julgar e para governar. Nada nessa terra me faz tirar os olhos do trono. E se você nessa noite tirou os olhos do trono, eu quero te pedir, volta a olhar para o trono de Deus. Volta o teu olhar para o trono de quem está no comando. Um dia desse estava um camarada também me dizendo: pastor, tem aí um processo, esses vídeos da ordem mundial. O poder da ordem mundial. Eu quero saber do poder da ordem mundial. Eu quero saber da ordem, do poder do meu Cordeiro, que está sentado no trono, governando e reinando para sempre. Se você não sabe disso, a Bíblia quer nessa noite que você saiba. Não importa poder de ordem mundial, não importa poder de ordem estadual, não importa poder de ordem federal, municipal, o que importa é o poder do Cordeiro que está sentado no trono, único digno de abrir o livro e de romper os selos, e o único que tem a chave da morte e do inferno em sua mão. É assim que o livro de Apocalipse quer encorajar as 7 igrejas. É assim que o livro de Apocalipse quer encorajar a nossa igreja hoje à noite. A igreja que está assistindo o culto. Nós vimos então o 5º selo ser aberto. E no 5º selo, de 9 a 11, nós vimos: Cristo encoraja os fiéis, pedindo-lhes perseverança e fidelidade. Cristo encoraja os fiéis, pedindo-lhe perseverança e fidelidade. Veja que então nós vimos, interessante, os que já haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho, clamando ao Senhor: quando é que vai acontecer, Senhor? Quando é que vai acontecer o Senhor julgar os que nos mataram? O Cordeiro disse: aguardem. Aguardem, porque tem gente que ainda vai morrer por causa da palavra e do testemunho. Aqui tem uma coisa interessante. Ele está encorajando as almas que ainda haveriam de morrer, os crentes que haveriam ainda de morrer na terra, por causa da fidelidade, encorajando, mostrando os crentes que já tinham sido mortos por causa da palavra e da fidelidade, que agora estavam diante do altar. As almas que estavam diante do altar, esperando, aguardando a ressurreição do corpo, porque essa ressurreição do corpo se dará na volta do Senhor. O que é interessante é que agora ele está mostrando para essa igreja: nem a morte, esse período em que esses irmãos foram mortos, é o período da perseguição, na abertura do 2º até o 4º selo. Mas nem a morte destrói a igreja de Deus. Nem a morte destrói a igreja de Deus. O que Cristo então pede nessa abertura do 5º selo é perseverança e fidelidade independente das circunstâncias. Ele espera da sua igreja isso. E aí nós vemos então, agora à noite nós vamos ver, na abertura do 6º selo, de 12 até o 17, Cristo revela seu juízo sobre toda a terra. Olha só, em cada abertura ele vai mostrando, para a gente chegar à proposta da grande ideia. Cristo, o Cordeiro, mostra a sua vitória de sua igreja e fiel no julgamento sobre toda a terra. Agora a gente está fechando o julgamento sobre toda a terra. Primeiro ele revela vencedor e juiz de toda a terra. Depois ele revela um período de perseguição e morte na terra. Depois ele revela se revela encorajando os fiéis, pedindo-lhe perseverança e fidelidade. Agora, Cristo revela o seu juízo sobre toda a terra. Aqui ele se apresenta vitorioso mais uma vez. Porque mesmo com aquela cavalaria do inferno, num período de fome e de perseguição, agora ele está julgando. Presta atenção, o que é que vai acontecer? Agora ele está respondendo à pergunta do verso 10. Olha comigo para o verso 10. O verso 10, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra, o verso 9, da palavra e do testemunho que deram, no verso 10 eles perguntam e clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando guardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Na abertura agora do 6º selo, o Senhor está julgando a terra totalmente. Todas as nações ímpias, todas as classes, ele está agora dando resposta à pergunta das almas que haviam sido mortas por causa da palavra. Nesse instante, então, ele responde: quando vai haver
quando, e aqui é a pergunta, quando vai haver o julgamento desses que maltratam a igreja, desses que perseguem a igreja pela fidelidade à palavra de Deus? No dia do juízo. No dia do juízo final, meus queridos e amados irmãos, o Senhor haverá de julgar absolutamente, de forma absoluta, todos aqueles que maltrataram a igreja. Portanto, a vingança não pertence ao povo de Deus. Não devemos levantar a bandeira e sair por aí maltratando quem quer que seja e que, inclusive, persiga a igreja de Deus. Se nessa noite você está com aquele espírito de vingança, achando que cristão deve por aí fazer revolução, deixe isso para o Senhor. O Senhor vai fazer isso no dia do juízo final. Vai ser um dia terrível. Se você acha, presta atenção, que o período de pandemia de coronavírus são dias terríveis, ou melhor, dia terrível. Vai ser o grande dia da ira do Cordeiro. Esse dia eu não quero estar no meio daqueles que não receberam o Cordeiro quando ele chegou na terra. A gente vai entender isso agora. Vamos entender isso agora. Cristo revela o seu juízo sobre toda a terra. Seu julgamento sobre toda a terra. E agora a gente vai verificar duas profundas partes. Primeira, do 12 até o 14. O juízo de Deus e do Cordeiro abalará o cosmo, ou abalará o universo. O juízo de Deus e do Cordeiro abalará o universo. Tem uma palavra que eu poderia até usar aqui, abalará o cosmo. Tem gente que acha que os que estudam a proposta de abalos, eles dizem que não podemos chamar de abalo cósmico, porque existe abalo sísmico, não abalos cósmico. Não, aqui no cenário de Apocalipse vai ser um abalo cósmico. O que é um abalo? Todas as estruturas do universo, terra, céu e mar, serão dissolvidos, serão abalados. E é um abalo tremendo. Olha só o que é que ele começa a dizer de 12 a 14. Quando ele abriu o sexto selo, o poder está na mão dele. No período do juízo também o Cordeiro é que tem o controle. Houve um grande terremoto. Olha aqui, diz o texto, que houve um grande terremoto. Tem versão que diz que houve um violento terremoto. Um terremoto que vai desestruturar, inclusive, todo o processo cósmico. E diz que, acompanhado desse grande terremoto, o sol escureceu como um saco de silício. A ideia aqui é que tornou-se tão negro, tão escuro, né? E a ideia é uma ideia de mudar suas cores naturais. A lua toda tornou-se como sangue. As estrelas do céu, veja, sol, lua, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um grande vento forte. Olha que ilustração tremenda ele mostra. Ele diz que as estrelas caíram do céu, como aquele pé, antigamente, quando eu era adolescente, eu subia em pé de caju e balançava, e os cajuzinhos maduros caíam. O texto está trazendo uma ideia que a estrutura dos céus, as estrelas do céu caíram aqui, é uma linguagem apocalíptica para mostrar uma ideia de um controle absoluto do Cordeiro, né? E diz que os figos, as estrelas cairão sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira como um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Interessante que todos esse cenário que apresenta aqui, apocalíptico, né? Um cenário de destruição em massa. Um cenário de destruição total, porque o juízo de Deus e do Cordeiro abala o universo. Esse vai ser um grande dia. Se você acha que toda luta e provação num período de grande tribulação vai ser um grande dia, um terrível dia, vai ser o dia que ele, o Cordeiro, voltar com a sua ira sobre as nações ímpias. Cabe então aqui uma pergunta. O que é que a gente tem aqui? Antes da pergunta, o texto então que a gente acabou de ler, o texto bíblico declara que a segunda vinda de Cristo
ela será precedida por um grande terremoto, bem como sinais cósmicos no Sol, na Lua, nas estrelas. Esse abalo cósmico, Jesus profetizou lá em Mateus. Esse abalo cósmico em Mateus 24, 29, eu quero pedir a você para abrir. Jesus, antes de morrer, tinha falado para os apóstolos num sermão profético. Ele falou desse abalo cósmico. Vamos dar uma olhada em Mateus 24? Olha comigo, volta um pouquinho lá agora, rapidamente. É importante para entendermos o fundamento do texto. Mateus 24, a partir do versículo 29, quando ele está falando do sermão profético e dos princípios de dores. Aí, logo então, ele vai falar no período da tribulação, quando ele vai falar da grande tribulação e da vinda do Filho do Homem. Veja então que o versículo 29 diz, logo depois da grande tribulação daqueles dias. Presta atenção nessa explicação. Se você estava dormindo agora, acorda, pelo amor de Deus. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Olha aqui, cabe uma pergunta. Quando o sol escurecerá, você não fecha Apocalipse não, hein? Quando o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Quando? É isso que está lá em Apocalipse. Vamos voltar para Apocalipse. Olha só, de 12 até o 14, diz que quando ele abriu o sexto selo, todos os poderes cósmicos foram abalados, né? Por exemplo, o sol, a lua tornou como sangue, as estrelas caíram do céu como figos, e diz também ainda, olha só, o 14, o céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. A pergunta é, quando isso acontecerá? Veja aqui em Mateus 24, 29, mais uma vez. Logo depois da tribulação daqueles grandes dias. Então preste atenção nisso. O abalo cósmico se dará logo depois da grande tribulação. Vai acontecer logo imediatamente após a grande tribulação, ou seja, depois da grande tribulação. Veja que então o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Quando isso acontecer, quando olha, o sinal último, e aí é sinais, claro, a Bíblia ela se completa, ela se interpreta. E diz quando acontecer, talvez aqui até a gente responda até outra pergunta, daqui a pouquinho. Quando isso acontecer, depois da grande tribulação. Por isso eu já posso garantir para você agora, esse momento, que muita gente está dizendo aí, pastor, é a volta de Jesus. Ainda não temos esse abalo sísmico total no cenário cósmico. Por isso, não temos um período de grande tribulação. O que poderíamos dizer que esse período de fome e de guerra é um período de dores. Ainda não é o fim, ele está falando disso. É um período antes da grande tribulação. Mas agora esse sexto selo está dentro do juízo final, da segunda volta definitiva de Jesus. Ele é depois da grande tribulação. E logo após esse momento de abalo cósmico, veja o verso 30 agora de Mateus, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra lamentarão. Veja que a gente vai verificar do 15 até o 16 de Apocalipse 6, a lamentação, o grito de desespero dos ímpios. Portanto, a gente aqui tem o seguinte, quando se dará? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse período de abalo cósmico é depois da grande tribulação, e esse período ele vai se dar antes do grande dia. Vamos verificar um texto que lá no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, você pode ir comigo, Joel? Joel, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar após Joel capítulo 2, fica logo depois de antes de Amós, capítulo 2 de Joel, veja comigo, o versículo de número
11, mas temos também o versículo de número 31. Vamos logo para o 31? Joel, capítulo 2, 31. Presta atenção no que eu vou agora também explicar. Fala da promessa de derramamento do Espírito, mas também do cenário que aconteceu em Atos, mas também do cenário agora desse grande dia. Veja o versículo 30. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Esse é um período lá de Atos. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sabe que grande e terrível dia do Senhor é o dia da volta de Cristo. Então presta atenção, se você acha que esse período de pandemia é terrível, terrível vai ser o grande dia da volta de Jesus. E a igreja deve estar preparada para esse dia. Daqui a pouco a gente vai mostrar como se preparar para esse grande dia. Esse terrível e grande dia, à luz de Joel, à luz também de Isaías, no capítulo de número 21, de 1 a 10. Ele fala lá desse período que a grande Babilônia cai. Portanto, quando se dará? Esse período se dará depois da grande tribulação, esse momento em que o abalo cósmico, o abalo do universo se dá depois da grande tribulação e antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, esse momento do selo aqui nos coloca num período depois da grande tribulação e nos coloca antes do grande dia da vinda do Senhor. É um período em que o Cordeiro está atuando contra todos aqueles que se levantaram contra o Cordeiro e contra o Senhor e o seu Cordeiro e contra a sua igreja. Nós temos então um processo muito claro nessa abertura de selo e que é um retorno visível da volta de Cristo. Ninguém vai poder deixar de enxergar a luz de Atos 1, de 9 a 11, assim como ele foi, ele volta e vai ser visível. E com essa situação cósmica, não tem como não ser visível. Vamos agora para o segundo aspecto, que é de 15 até o versículo de número 17. Isso aqui eu queria ampliar agora. Aqui, de 15 a 17, a ira de Deus e do Cordeiro será terrível para os ímpios de todas as classes. A ira de Deus e do Cordeiro, ela será terrível para os ímpios de todas as classes. Vamos ver, presta atenção comigo. De 15 a 17, os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se das cavernas e nas rochas das montanhas. Presta atenção nisso, querido. Presta atenção nisso. Olha as classes: reis da terra, os poderosos, os governantes, nobres, todos aqueles que eram de alta envergadura no cenário do governo do Império Romano. Aqui era um cenário apresentado. Porém, isso aqui representa também todos os poderes finais. No juízo final, todos os governos estão debaixo do limite. Por isso, a gente não deve temer ao que nos faça as autoridades constituídas perseguindo a Igreja de Deus nesses dias, ou em qualquer outro dia. Ultimamente eu tenho visto, inclusive, assim, alguns irmãos dizendo: pastor, a igreja está sendo perseguida, isso é um complô contra a igreja. Vamos obedecer os decretos, todos eles. A igreja de Cristo faz isso. A não ser quando os decretos ferirem a palavra de Deus. Nós morreremos, mas não negaremos ao nosso Cristo nem a sua palavra. Esse é o princípio. Talvez para você ser pastor, é assim? É assim, filho, não tem como explicar para você de outra forma. A igreja está morrendo num período do Império Tirano de Roma por causa da fidelidade à palavra. Não se submetia à adoração aos imperadores, que era desejada por eles, imposta por eles. Eles sofreram, foram martirizados, inclusive João está jogado na ilha de Patmos porque não se dobrou. Era o líder principal naquele cenário, era o último dos apóstolos vivo. E João foi jogado numa ilha de prisioneiros políticos.
Mesmo nesse cenário, João preferiu ser um prisioneiro político, mas não se dobrou. Mas isso, o Senhor agora vai atuar, porque agora ele está julgando. E quem ele está julgando? Veja as classes. 1, os reis da terra. 2, os nobres, todos os poderosos, ricos, gananciosos. Não importa agora se com dinheiro em caixa, se com dinheiro na cueca, se com dinheiro no paraíso lá da Suíça. Não importa. Todos os nobres, chefes militares, os ricos, os poderosos, todos escravos e todo homem livre esconderam-se nas cavernas, nas rochas e nas montanhas. E diziam os montes e rochedos: cai sobre nós, esconder-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha, eles pediram aos montes, é uma forma até figurada de dizer assim: aonde vamos nos assegurar? Quem vai nos livrar da ira do Cordeiro? Eles pediram para que os montes, que já tinham sido desmoronados por causa da ação do juízo divino, caíssem sobre eles e os escondesse. A pergunta, vamos fazer pergunta ao texto: esconder de quem? De quem está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Por que se esconder? Por que correr? Não adianta, queridos. Porque chegou o grande dia da ira deles, é essa a proposta. E a pergunta aqui: porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? Tem uma coisa que eu queria destacar aqui, que é interessante. Tem um grupo aí de gente pregando e dizendo: olha, o Cordeiro é amor, não vai julgar ninguém, não vai atuar sobre ninguém. Deixa eu dizer, o Cordeiro também tem ira. Esse negócio de que a gente fica aí, Deus é amor, isso é uma teologia fracassada. Essa é uma teologia sem evangelho. Essa é uma teologia sem Bíblia. Se é que existe teologia sem Bíblia. Mas se existir é essa. Que diz que Jesus é amor e não vai julgar ninguém. Aqui a gente tem a prova cabal, final. Quem nos livrará da ira do Cordeiro? O Cordeiro que amou da cruz. O Cordeiro que derramou o seu sangue para nos perdoar. Que não hoje está sendo aceito, nem recebido, nem entendido como filho de Deus, que foi morto e reviveu. Esse Cordeiro virá como juiz. Esse Cordeiro vem trazendo ira. À luz do Salmo 20, Salmo 2. Aqui a gente tem um aspecto lá do rei Davi. E quando o Salmo 2 foi escrito, lá estava exatamente dizendo isso. Olha, Deus pede para que se colocasse diante do Cordeiro, debaixo do Cordeiro, adorasse o Cordeiro, antes que ele viesse e destruísse na sua ira. Mas a pergunta é: quem está livre da ira do Cordeiro? As classes agora, todas elas, não importando de que classe. Tem gente até que diz assim: pastor, os pobres, não, aqui pobres, escravos. Tem gente de toda a classe no dia do juízo querendo se esconder da ira do Cordeiro. Então aqui é até um alerta interessante. Não pense que pelo fato de você ser pobre, mas eu sou pobre, então eu sou humilde. Não tem nada a ver. Pobre ou rico, todos que não receberam Jesus como Filho de Deus, derramando seu sangue para perdoar nossos pecados. Todos, absolutamente todos, não importando classe social. Quem não se escondeu na graça do Cordeiro, só tem uma coisa a receber no dia da sua segunda volta: o seu juízo, a sua ira. Uma coisa que é interessante é que aqui será um dia de juízo terrível, a gente já falou. Esse dia será muito pior do que princípio de dores, da grande tribulação. É bem verdade. A grande tribulação é um período que a igreja é perseguida e morta. Mas o grande dia, o terrível e grande dia do Cordeiro, é um dia de um juízo sobre todos os ímpios, nações, pobres, ricos, não importam quais sejam. Talvez a pergunta que a gente deveria aqui fazer é o seguinte: qual o pior dos dias? Os dias do princípio de dores?
Os dias da grande tribulação? Ou o grande e terrível dia do Cordeiro, da ira do Cordeiro? Vai ser o grande e terrível dia da ira do Cordeiro. E nesse dia a igreja não está debaixo da ira do Cordeiro. A igreja, os santos, os salvos, os redimidos. Então Cristo revela o seu juízo sobre toda a terra. Precisamos entender aqui. Por quê? À luz do capítulo 6, Cristo o Cordeiro mostra a sua vitória e de sua igreja no julgamento sobre toda a terra. Como? Revelando o seu juízo sobre toda a terra. A pergunta-chave que aqui a gente precisa fazer: quem está livre, quem consegue estar livre da ira do Cordeiro? Da ira do que está sentado no trono? Quem? Olha, eu quero ler um texto de João 3,36. Quero ler com você. Prefiro ler letra por letra. João 3,36. Olha a pergunta. Quem está livre da ira do Cordeiro? João 3,36. Você achou? João 3,36. Olha só comigo. Quem crê no Filho, é Jesus o Filho, tem a vida eterna. Olha, eu sou muito didático e repito para você aprender. Repetição é um aspecto de aprendizado. Quem crer no Filho tem a vida eterna. O que é que aqui está dizendo? Que quem tem a vida eterna? Quem crê no Filho. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, a Jesus, não verá a vida, não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A pergunta que eu fiz de Apocalipse: quem está livre da ira do Cordeiro naquele grande e terrível dia? Quem creu em Jesus como seu Salvador. Essa é a resposta desse texto, desse sexto selo. Quando se abre o sexto selo e quando Deus traz o juízo, quem está livre? Apenas a igreja, apenas os salvos, apenas os que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e foram fiéis a Ele. Não o abandonaram por causa de um casamento, não o abandonaram por causa de uma fornicação, não o abandonaram por causa de pecados ocultos do coração, não o abandonaram por causa de promoção de trabalho, não o abandonaram por causa de prestígios sociais, não o abandonaram por causa de qualquer que seja a vantagem passageira nesse mundo. E ele diz: não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem está livre da ira do grande e terrível dia do Cordeiro e do Senhor que está sentado no trono? Apenas aqueles que creram em Jesus Cristo, o aceitaram como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque agora vem o Cordeiro de Deus que julga o mundo. E eu quero nesta noite dizer para você, meu querido, que existe uma forma amável, gloriosa, de se ver livre da ira do Cordeiro. Não fique com medo da ira do Cordeiro. Existe agora o próprio Cordeiro. Só Ele pode nos livrar da ira dele. E o próprio Deus foi que fez esse próprio caminho. Ele próprio pode nos livrar da própria ira. Só Ele e mais ninguém. Só Ele e mais ninguém. Quando você se coloca debaixo do Cordeiro, você está livre da ira de Deus. É isso que diz o Salmo de número 2. Olha comigo no Salmo de número 2, por favor. Quando todas as nações se levantaram contra o Cordeiro, ungido de Deus, e também contra o Senhor. Veja então que no capítulo de número 12 do Salmo 2, ele diz, 2:12 do Salmo: beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho.
Quem é o Filho? É Cristo aqui, simbolizando no Salmo Davi, apontando para Jesus. Porque em breve sua ira se acenderá. A ira dele se acende aqui, na abertura do 6º selo. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam, ou todos que nele confiam. Ei, eu quero nessa noite dizer para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Coloca-se debaixo dele. Renda-se a ele. Entrega a sua vida a ele nessa noite. Não tenha medo do grande dia, porque ele está oferecendo para você agora a forma correta de se ver livre. Porque no grande dia, todas as classes, todos os reis, os poderosos, vão tentar se esconder. Portanto, o grande e terrível dia não é o dia de dores, não é dia da grande tribulação. O grande e terrível dia é o dia da ira do Cordeiro. Você pode se ver livre dele, desse grande dia, dessa ira, aceitando ele como seu Salvador. Que o Espírito Santo lhe ajude. A você que é crente, lembra que os 7 primeiros ciclos de 7, as 7 igrejas, o Senhor está chamando as igrejas que estão fora dos padrões de arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados agora, você pode fazer parte desse período da ira do Cordeiro. Pastor, e como eu posso fazer isso? Abandone seus pecados. Hoje em dia tem igrejas que não estão mais pregando isso porque pode espantar crentes. Pastor, os crentes vão abrigar. Essa semana até alguém me disse assim, pastor, e como é que está esse período de pandemia? Eu disse, o Senhor está purificando a igreja. Porque nesse período de pandemia, a gente verifica os crentes de verdade. Alguém até um dia desse me disse, pastor, Deus ajude. Até era um camarada que ele não frequentava muito os cultos, sabe? Vinha de caju em caju, aqui no Nordeste, de caju em caju é de safra em safra, de período em período. Aí eu encontrei uma pessoa que chegou um dia desses e disse assim para mim, pastor, como eu estou com saudade de voltar aos cultos presenciais. Eu disse, mas você só ia uma vez domingo à noite? Como é que você está com saudade do culto? Talvez você também nesses dias esteja até brincando de cultuar online. É muito mais sério do que você pensa. Não é dia de brincar, de ser crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Agora eu estou livre, ninguém está me vendo. Cuidado no dia da grande ira do Cordeiro. Essas contas vão ser prestadas. Que eu e você não façamos parte desse grande e terrível dia. Como se vê livre, pastor, desse grande e terrível dia? Querido, fidelidade até a morte ao Cordeiro. Viver debaixo dessa graça dele. É assim, e só assim. Grande ideia. Cristo, o Cordeiro, mostra a sua vitória e a sua igreja fiel no julgamento sobre toda a terra. Que ele nos prepare para esse grande e terrível dia. Estarmos fora dele, por meio da sua graça agora. Agora é tempo da graça, porque aqui, no grande e terrível dia, não haverá mais graça. Aqui não. Aqui, a porta da arca fechou. Eu espero que você já esteja dentro do reino dos céus, através de Jesus Cristo. Vamos cantar. Glória para sempre ao Cordeiro que rompeu os selos, que morreu para salvar, mas que volta como juiz. Glória para sempre a Ele. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, o nosso Senhor, que venceu e que o livro abrirá. Louvemos ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de
Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. E para Ele e a Ele glória para sempre. João esperava que as 7 igrejas entendessem que no cenário de dor e perseguição, o Cordeiro, o Supremo Juiz, julgaria todos aqueles que mataram e perseguiram a igreja por causa da fidelidade à palavra. O Senhor espera que eu e você, nessa noite, entendamos que fidelidade é o que Ele espera de nós em todos os períodos de lutas e tribulações. Porque no grande dia, no grande e terrível dia, Ele julgará todos aqueles que atuaram contra a sua igreja. Essa vingança não é nossa. Essa atuação não é nossa. É da igreja. É do Cordeiro, desculpe. É do Cordeiro. Esperemos nele. Enquanto isso, o que Ele espera de sua igreja? Confiança plena, adoração exclusiva, fidelidade até a morte. O que Ele espera de sua igreja em todas as épocas? Confiança plena, adoração exclusiva, fidelidade, perseverança até a morte. Espírito Santo te ajude nessa noite. A você que ainda não recebeu a Cristo, receba o mais rápido possível. Peça a Deus que Ele te encoraje a fazer isso no auxílio do seu Espírito Santo. Estarei orando por vocês nessa caminhada. Quero encerrar orando com toda a equipe que hoje tem dado suporte. A gente está em período de isolamento e restrições também. Mas eu tenho várias equipes aí que eu vou estar convidando agora e quero orar esses dias. Quero fazer isso agradecendo a Deus pela forma como o Senhor tem usado aqueles que têm atuado. Vou pedir a vocês rapidamente, venham até aqui com as máscaras que vocês têm todos aí mascarados. São 4. Sim. A gente vai organizar aqui, porque senão não dá para pegar os que vêm. Vem cá rapidamente. Né? Hoje, Selma, pode vir, Selma, pode vir. E a gente tem hoje o Binho. Ontem tivemos quem? Tivemos algumas pessoas, alguns irmãos. Hoje temos o Selma, temos o Genilson. Ok? E nós vamos agradecer a Deus orando por esses irmãos e orando também pelo final do culto nesta noite. Obrigado, irmão Selma. Irmão Selma estava aqui encorajando o pessoal a se arrumar no lugar. Eu revelo tudo, aqui não fica nada em segredo. Deus, obrigado pela vida desses irmãos, como eles se colocam voluntariamente para o serviço do Senhor. Obrigado porque nesses dias também, ó Deus, nos bastidores, eles têm, ó Deus, encorajado muita gente. Têm nos ajudado, sendo auxiliadores no ministério. Que o Senhor fortaleça a vida de cada um desses filhos. Que aprendamos, ó Deus, a viver plenamente dependente do Senhor, dependente das circunstâncias. Obrigado pela vida deles. Quero orar encerrando esse culto, pedindo que o Senhor ajude que nossos corações estejam sempre debaixo, ser refugiados no Cordeiro, adorando a Ele, aguardando a sua volta. Deus, que também esses dias o Senhor mexa com os corações daqueles que estão sem viver o Evangelho pleno, a viver a Tua vontade plena, a ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra. Ao Cordeiro toda a glória, ao Supremo Juiz toda a autoridade, todo louvor, salvação eterna a Ele e gratidão por essa salvação eterna que Ele nos dá. Em Cristo nós te exaltamos, Senhor. Amém. Súplica permanente? Vamos dizer juntos nossa súplica? Vocês conseguem? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos em nome de Jesus. Até terça, se Deus quiser, estudando a carta de 2 Timóteo. Deus abençoe a todos.